Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que todos tenham um domingo abençoado. Estamos, sem dúvida, sentindo falta de todos, saudade. Vocês devem ter reparado que anunciei, publiquei no grupo, que a data foi prorrogada para o dia 6/7, provavelmente, a retomada dos cultos, celebrações religiosas. Mas incentivo você, com certeza, a permanecer em oração, numa vida voltada a Cristo, na sujeição à sua palavra, à sua vontade. E nisto é uma continuidade da nossa vida. Não por imposição, por obrigação, mas por entendermos agora, na nossa jornada, o que é vital, essencial. Eu entendo que não há circunstância para aquele que vive desse modo. Essa é uma realidade. A circunstância é relativa, dada qual seja a nossa vida, sujeita, submissa a Jesus, ligada ao Senhor. Isto é uma verdade para todos nós. Por isso que eu digo que circunstância não é um padrão para todos. Circunstância é relativa para cada um de nós, conforme a nossa vida voltada a Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra justamente voltada nesse sentido, que está em João, capítulo 15, que você conhece, por certo, a videira verdadeira. E deste texto eu não vou ler todo, mas vou ler do 4 até o 11, quando diz assim, versículo 4: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Eu quero orar com você nessa manhã, pedindo por todos, clamando a Deus, que Deus te renove e fortaleça, e você, nesta permanência, você frutifique. Deus, é no nome de Jesus que eu quero te louvar nesta manhã. Somos dependentes do Senhor. E no Senhor queremos permanecer, com entendimento, graça da Tua parte, cobrindo a nossa vida, nos dirigindo, nos impulsionando, ó Deus, nesta perseverança. Obrigado, Deus, pois o Senhor nos ensina em todas as travessias, e todas estas travessias têm a Tua soberana vontade e direção para que nós cresçamos, aprendamos e saibamos nós que nós não estamos nas mãos das circunstâncias, mas nas mãos do Senhor. E sabemos que circunstância é relativa, pois a nossa proximidade e permanência no Senhor nos envolve, nos conforta, nos dá, Deus, uma sólida fé, da qual dependemos só do Senhor. Visita meus irmãos, do menor ao maior,
as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, os que estão enfermos, que passam por dificuldade nesse momento. Me recordo da vida do irmão Joel, da vida da irmã Madalena, do irmão Olívio, da irmã Marianisa e de todos, Deus, que de alguma maneira ressentem qual seja a dificuldade. Visita pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Esta palavra que veio ao coração diz respeito a permanecer. Se você observar do capítulo 15, no capítulo 15 de João, até o versículo 11, Jesus usa essa palavra permanecer 11 vezes. 11 vezes. É muito interessante quando você vai buscar o sentido desta palavra e os sinônimos destas palavras. Permanecer demanda a ideia de continuar sendo, de ficar, de conservar-se firme, prosseguir existindo, persistir, perseverar. E destas exige-se resistir, permanecendo o mesmo. Resistir às circunstâncias é você ter uma vida voltada a Cristo, uma solidez para poder resistir. A palavra de Deus nos ensina, Tiago dizendo, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que resistir a tantas coisas que nos atraem, que nos acercam, mas é uma resistência que temos como tais suporte, pois a nossa vida está empenhada em Jesus. Por isso resistimos. Não conseguimos ter resistência própria ou permanecer por força própria, no sentido de não termos uma estrutura para que possamos permanecer. A nossa estrutura e fundamento é Jesus. Por isso podemos resistir. Por isso que a circunstância se torna relativa. Quanto mais fundamentado, quanto mais eu estou e permaneço em Jesus, eis a minha resistência, eis a minha perseverança, a continuidade, o conservar-se, o perseverar. É evidente, é nele que nós podemos. É interessante que se nós usarmos a palavra permanecer aplicando na nossa vida, ela é empregada em todas as áreas. Uma delas o casamento. Conservar, ficar, perseverar, continuidade, permanência. Interessante que esse texto fala de fruto, resultado da permanência. E o casamento, ele vai ganhar o resultado, conforme a permanência, a perseverança, o ficar, continuidade, resistência às coisas que nada são, para aquela que tudo é, a qual nós aliançamos diante do Senhor, a exemplo, o casamento. A permanência envolve a nossa vida profissional. Nós escutávamos muito de pessoas que começavam trabalhando numa empresa e ali permaneciam a vida toda. Continuidade, ficar, conservar-se, resistir, permanência. É interessante, aposentavam-se naquela empresa, naquela jornada de trabalho, a vida toda. Hoje, nós mesmos não permanecemos. Nós estamos daqui para colar conforme a situação, a necessidade, ou entendendo ser melhor. E não criamos vínculo, não criamos uma profundidade com relação ao local que estamos. E não desenvolvemos profissionalmente. E com isso não frutificamos. A permanência diz respeito a muitas áreas da nossa jornada, da nossa vida. A permanência, a educarmos, ensinarmos,
a permanência a termos uma vida disciplinada, a permanência em termos uma vida de consagração, a permanência, esta palavra envolve a nossa vida, a nossa jornada. E nesse texto eu quero falar do que Jesus está nos dizendo em permanecer nele. É interessante que no versículo 5, você observa 4 e 5, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha que interessante, o chamado é nosso de permanecer nele para que ele esteja em nós, permanecendo em nós. Não é uma imposição, não é uma religião, não é uma obrigatoriedade. É um entendimento agora. A não ser esta obrigatoriedade, mas sim uma espontânea entrega, sujeição, diz respeito a entendermos a necessidade de Jesus na nossa vida. Jesus não é uma religião, não é algo imposto a alguém, não é algo que se exija de alguém tê-lo ou segui-lo, de maneira nenhuma. Por isso a palavra aqui diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Eu que tenho que entender que ele é essencial na minha vida, que ele é necessário, que ele é vital à minha vida. E o texto diz assim: como não pode o ramo, versículo 4, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer. Olha só, não há resultado. A permanência, a continuidade, o conservar-se, o ficar, o resistir. Não há como ter resultado senão permanecendo em Jesus. E é interessante que ele diz: se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esta palavra em mim você vai achar no versículo 4, 2 vezes, no versículo 5, mais uma, no 6, outra, no 7, outra. E você acha em mim várias vezes, significando que não há outro. Não há um paliativo, não há um outro recurso, não há um outro caminho, não é uma religião. Aliás, nem todas estas são cristocêntricas, falam de Jesus, tem Jesus como centro da palavra, da ministração, do ensinamento. Em mim significa único. E é interessante que quando a gente pega lá em João, capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, não existe outro acima dele como ele, ou semelhante a ele. Existe um único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no texto de João diz que sem ele nada se fez. Como vamos buscar outro recurso se é só nele? Muitas vezes esse nele é no homem, muitas vezes esse nele é nos nossos bens que depositamos a nossa permanência. Muitas vezes é nela, na instituição que depositamos a nossa confiança, mas não em mim, não em Jesus, no qual nós devemos permanecer. Olha que palavra muito interessante de observarmos nesta manhã. Mas o texto continua. Por que permanecer? E eu quero só dar alguns apontamentos aqui. Por que permanecer em mim, no caso Jesus, como está dizendo aqui, que se não permanecermos, não frutificamos, não tem resultado. E demanda tempo essa permanência, perseverança, continuidade, conservar-se, ficar. E vai dizer assim desta permanência, perceba comigo. Por que permanecer? No versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. A palavra dele precisa permanecer em nós.
Perceba que a palavra dele é o que começa então a gerar, a ter uma gestação para gerar um fruto, palavra. A permanência da palavra é a observação da palavra e viver a sua palavra, não sermos meramente ouvintes da sua palavra, mas praticantes da sua palavra. E ele está dizendo, se elas permanecem em nós, nós pedimos o que quiser, vos será feito. Não significa o que eu quero pedir, mas permanecer nele significa uma ligação tão profunda com Cristo, na sua vontade, que nós vamos orar conforme a sua vontade, daquilo que é essencial, segundo esta permanência. Então a palavra é que começa agora a gestar e gerar fruto na nossa vida. É ela que vai ser a ação geradora. Perceba, por que permanecer? Para que as suas palavras permaneçam em nós. Permaneça nele, ele permanece em nós. E a palavra dele começa então a ter uma mudança na nossa vida. No versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha só que é sistemático, porque você obedecendo a palavra, você se torna discípulo. Você vivendo a palavra, você se assemelha a Cristo, ao seu Senhor. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. É assim, começando pela palavra. Não tem como ser discípulo senão em obediência à sua palavra. E sendo a palavra a gestora, e nós, em obediência a ela, nos tornamos discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Este amor diz respeito à vida de obediência. Olha que interessante nós vermos que este versículo 9 vai nos levar em permanecer na sua palavra, em nos tornarmos discípulos, e nisto permanece nesta relação o amor verdadeiro. A nossa vida voltada a Deus, a Jesus Cristo, em obediência. Esse é o verdadeiro amor. Jesus esteve na terra e obedeceu o Pai. E assim como ele permaneceu no Pai, o Pai permaneceu nele. E assim como ele permaneceu no Pai, o amor do Pai permaneceu nele. A nossa verdadeira relação com Deus, o verdadeiro amor de Deus em nós, diz respeito à nossa vida vinculada a Jesus em obediência, em transformação de vida pela sua palavra. Não há como alguém viver o amor de Deus de fato se não estiver ligado à sua vontade, à sua palavra, permanecendo, conservando-se, resistindo, ficando, continuidade, perseverança, não há. Mas não porque alguém impôs, mas porque você entende que é essencial na sua vida, é entendimento. Nós devemos saber desta necessidade, compreendermos esta necessidade. E para concluir, qual o resultado? Eu vejo aqui como a máxima na qual vai assim ascendendo, crescendo nesta sistemática da sua palavra, permanecer na sua palavra, tornar-se discípulo, e o seu amor permanece em nós. Diz assim, 10 e 11, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Ou seja, como discípulo que vive a sua palavra, nós guardamos a sua vontade, queremos andar nela, não é algo imposto. Desejamos ansiosamente vivê-la, obedecê-la. E ele está dizendo então, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O amor está em vivermos uma vida ligada a Cristo e à sua vontade. E dessa maneira ele permanece em nós. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Versículo 11, e termina essa mensagem contigo. Tenho-vos dito estas coisas. Com qual finalidade Jesus nos ensina aqui? Para que o meu gozo
esteja em vós, e o vosso gozo seja completo, preenchimento completo, satisfação plena de alma, sentido maior da nossa vida. O resultado de uma relação verdadeira, na qual nós permanecemos nele. Vamos dar fruto. O fruto diz respeito a este gozo, essa transformação de vida que vem pela palavra, que nos torna discípulos, e o seu amor permanece em nós. E nisto preenche a nossa vida, essencialmente, de grande alegria. Quando você está satisfeito plenamente com algo, você não tem margem para buscar outras coisas, querer complementar, querer adicionar algo. Não, eu quero dizer para você que Jesus é tudo, Ele é completo na sua vida e na minha vida. Nós precisamos permanecer, nós precisamos nos conservar, nós precisamos resistir, nós precisamos perseverar, persistir, nós precisamos ficar sendo os mesmos nele. Irmão, não tem nada fora de Jesus. Não tem nada que possa ser acrescido como Jesus. Jesus é o todo. Ele é completo na minha vida, na satisfação de alma. Eu não tenho outro caminho. Eu não tenho um paliativo. Eu não complemento com as coisas deste mundo. Jesus é o meu gozo completo. Que seja assim na sua vida, que você seja fortalecido, renovado nesta manhã por esta palavra. Eu quero orar com você. Deus eterno, no nome de Jesus, eu peço por cada vida que nos ouve nesta manhã. Visita, sonda, Deus, faz uma incisão no mais profundo. Pessoas que devagam e vagueiam por todos os caminhos, muitas vezes buscando complementos. E nós entendemos que encontramos o suficiente, o satisfatório, o total, o pleno na Tua presença, Jesus. Para que o nosso gozo seja completo. Obrigado por essa satisfação de alma. Senhor, renova cada vida que nesta manhã nos ouve, Senhor. Visita o coração, aquela pessoa que tem empenhado em tantas coisas deste mundo e buscado tantas outras coisas que nada são, aonde o fruto é vazio, aliás, o fruto é seco, o fruto é passageiro, mas o Senhor nos chama a uma permanência da qual a vida se instala no nosso íntimo, na nossa alma, e nós somos aqueles que agora esbanjamos vitalidade, alegria, satisfação de alma, porque só no Senhor. O Senhor não é uma religião, o Senhor não é uma instituição, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos criou, e a Ti nos voltamos nesta manhã, para que estejamos, permaneçamos, continuemos, perseveremos, ó Deus, em ficar na Tua presença, Senhor. Obrigado. Visita cada irmão, visita cada família, aquele que nesta manhã nos ouve, com Teu poder, Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, assim eu oro e Te agradeço por esta palavra, em nome de Jesus. Que você tenha um domingo de grande satisfação, não pelas coisas, mas pelo pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Eu anseio vê-lo, irmão, estarmos juntos. Tenho acionado os líderes dos ministérios para as ações que são cabíveis nesse tempo, mas logo, logo estaremos a todo vapor, reunidos
com as ações, com o social, com os braços estendidos ainda mais. Permaneça até o dia que vamos estar juntos. Precisamos uns dos outros. Te agradeço pelas orações, pela minha saúde. Te agradeço por tudo. Fiquem com Deus. Um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.